Eu cumprimento a amada igreja com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, de saúde e vitória. Vamos agora orar pela palavra do Senhor, que o Senhor venha falar poderosamente em nossos corações. Vamos orar, inclinar vossas cabeças e, por favor, antes disso, deixa seu like, toca no sininho, se inscreva no meu canal. Por favor, nos ajude com sua presença, que é gloriosa. A sua presença é muito importante para nós, né? Você é muito importante para nós. Você que é crente, você que não é cristão, você é importante mais ainda para nós. Porque Jesus tem uma obra muito grande na sua vida e quer te salvar, quer te dar vitória. Então, por favor, você aonde estiver, em casa, no carro, na rua, onde você estiver, na faculdade, na igreja, esteja ligado conosco. Vamos orar, vamos agradecer a Deus, vamos louvar e aprender, né, que Ele é muito importante, Senhor Jesus, para nós. É um Deus maravilhoso, bondoso, amor, misericórdia, justiça. E Deus te ama, Jesus te ama e quer te salvar. Então vamos orar, vamos clamar a Deus, invocar o seu nome, né? Vamos lá, vamos orar, inclina vossas cabeças. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus eu entrego a minha vida de todos os ouvintes em tuas mãos. Eu te peço, perdoa nossos pecados, perdoa nossas faltas. Agora fala conosco, meu Senhor, e revela a tua vontade e opera maravilha em nosso meio. Eu te peço, olha para nós, tenha compaixão de nós e nos dê a bênção e a vitória, em nome de Jesus. Fala conosco. Amém. Amém. Vamos ler a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5. Né? Apocalipse capítulo 5. Versículo 1. Vamos ler com atenção, que a vitória é nossa. E diz assim: E vi na destra do que estava sentado sobre o trono o livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bramando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. Aí diz assim: E disse-me um dos anciãos: Não chores, eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e ninguém entre os anciãos, um cordeiro, animais viventes, e entre os anciãos e um cordeiro,
como havendo sido morto, e tinha 7 pontas, tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviado a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estavam assentados no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas e ouro cheio de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua e povo e nação. E para o nosso Deus o fizeste rei sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, sabedoria, a força, a honra, a glória e ações de graças. E ouvi toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, que está no mar, e todas as coisas que nele há dizer, ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória, poder para todo sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todos sempre. Amém. Glória a Deus, até o versículo 14. Aleluia, né? Então aqui são o Cordeiro de Deus. O livro estava selado, os 7 selos, e ninguém podia abrir. E João, olhando aquela visão, chegou a chorar. E agora? Só que o Cordeiro estava ali, eis o Cordeiro. O ancião falou para ele: eis aí o Cordeiro, o leão da tribo de Judá, que foi morto e reviveu, e vive para todos sempre. Não fica triste, não chore, João, porque eis aí o Cordeiro que pagou um preço na cruz, que foi humilhado, que foi escorraçado, né? Que os judeus mataram. Nós também matamos, porque a Bíblia diz que todos pecaram, instituído da glória de Deus está, né? E nós pecamos, e ele foi morto por nossas causas, por todo mundo, ele morreu por todos, né? E aí a Bíblia diz que todos, quando ele viu o Cordeiro ali, que o ancião falou: eis o Cordeiro, ó, o leão da tribo de Judá. Aí João já ficou mais animado. E a Bíblia diz que o Senhor, né, ele abriu os selos. Aí diz a abertura do primeiro selo, no capítulo 6 de Apocalipse: e havendo o Cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como voz de trovão: vem ver.
Aí diz aqui, olha só. E olhei, eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Aí dizia, havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem ver. E saiu outro cavalo vermelho, e o que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz a terra e que matasse uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, eis que vi o terceiro animal, dizendo, vem ver. E olhei, eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz do meio dos quatro animais que dizia, uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia, vem ver. E olhei, eis um cavalo amarelo, que é a morte, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra com espada, com fome, com peste e com feras da terra. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas que foram mortas por amor à palavra de Deus e por amor ao testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo, até quando, o verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completassem o número dos seus conservos e dos seus irmãos, que viam de ser mortos como eles foram. E havendo aberto o sexto selo, olhei, eis que houve um grande tremor de terra. O sol tornou-se negro como um saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança sobre si os seus figos verdes, abalado por um forte vento. E o céu retirou-se como um livro e se enrola a todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, os poderosos, e todos servos, e todos livres, se esconderam nas cavernas, nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e ao rochedo, cai sobre nós, e esconde-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque vindo o grande dia da sua ira, quem poderá subsistir? Né? Aí diz aqui a palavra, primeiro selo, 6:2. O segundo selo, aí diz aqui a palavra, em Mateus, abre sua Bíblia, Mateus capítulo 24, 4, 5. Malaquias. Abre a sua Bíblia. Mateus 24. Versículo, Mateus capítulo 24, versículo 4 a 5, que diz assim, e Jesus respondendo disse-lhe, acautelai-vos que ninguém vos engane,
porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos, né? Aí diz assim, ó, vou ler até aqui, e ouvireis de guerra e rumores de guerra, olhai, não vos assusteis, porque é misto que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Então, amados, olha só, vai ser uma coisa terrível nesse tempo. É o tempo do fim, é o tempo de grande dor. Como eu já falei nos vídeos passados, o cavalo branco é o anticristo, que tem o arco, né? O cavalo branco é o anticristo, que tem o arco, né? E diz aqui, ó, o segundo animal, Apocalipse 6:4. Apocalipse 6:4, que diz assim, saiu outro cavalo vermelho, né? E o que estava sentado sobre ele foi dado o poder que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada, né? Já matam, já estamos no tempo que as pessoas já vêm matando há muito tempo, um ou outro na rua, como mataram uma senhora porque era menor, não foi preso, né? Fica difícil. E filho contra pai, pai contra filho, é uma desavença, é uma maldade, e o mundo está todo descontrolado, né? O mundo está todo descontrolado e a situação tem estado difícil. Mas ainda não estamos no pior que está para acontecer, né? E nesse tempo vai ser grande a dor, muita morte. E a Bíblia diz que, né, vai ser uma morte tão grande que a quarta parte será morto dos homens, dos animais, vai ser terrível. As estrelas vão cair do céu, do firmamento, a terra, né? Vai ser terrível. O céu vai se escurecer, o céu vai se enrolar e vai ser grande tormento. As pessoas vão se abalar, vão se esconder da ira do Cordeiro. Os grandes, poderosos, todos vão se esconder numa caverna da ira do Cordeiro. Aí diz aqui, né? Aí diz assim, aí diz assim, o segundo, aí vem o outro selo, e havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal. Mistério. O terceiro animal. Vem ver o cavalo preto, e sobre o que estava sentado sobre ele tinha uma balança na mão. A balança é símbolo de juízo, é símbolo de para pesar, julgamento, né? E tinha uma balança na mão. Aí diz aqui, né? Olha o que fala. Agora aqui fala, né? O segundo selo, o Cordeiro abre o segundo selo e aparece um cavalo vermelho, simbolizando guerra na terra e muito sangue derramado, à medida que o anticristo golga poder entre as nações. Aqui o Cordeiro revela a outra face do anticristo, seu poder bélico e a sua determinação em derramar o sangue, caso alguém ouse desafiar o seu governo. Caso alguém ouse. E o Israel, quando vê que o anticristo, ele não é judeu, não é Messias, que eles estão pensando que vai botar o Messias, o verdadeiro, e o Messias já veio, e não é Messias, quando ele vê que o anticristo vai blasfemar do Deus vivo, o Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, Elohim,
Aí ele vai se ligar, só que aí já está tarde demais. Aí o anticristo vai se rebelar e vai se manifestar e vai botar as 10 nações, que nesse tempo terá 10 nações, e vai ser uma grande guerra contra Israel. E a Bíblia diz aqui, ó, aí, ó, o segundo selo é descrito no sermão profético que Jesus, acerca do final dos tempos, nos seguintes termos: e ouvireis guerra e rumores de guerra. Olhai, não vos ausenteis, assusteis, porque é misto que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim. Não é o fim, mas é misto. E o cavalo é apresentado na Bíblia como símbolo de batalha, poderio militar. Quase todas as vezes em que o cavalo é citado na Bíblia, associa-se a batalha, guerra e poderio militar, né? Aí vamos olhar aqui agora, né, o terceiro selo, né, 5, Apocalipse capítulo 6, versículo 5 a 6. Olha aí, olha, contempla. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal que dizia: vem ver. E olhei, eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão, né? E ouvi uma voz do meio dos 4 animais que diziam: uma medida de trigo por 1 dinheiro e uma medida de cevada por 1 dinheiro, e não unifiques o azeite nem o vinho. Aí diz aqui, olha, mistério, olha só, né? Aí diz assim: e o cordeiro revela consequências de guerra trazida pelo cavaleiro anterior. Quando as nações entram em guerra, não sobra tempo para plantar e produzir alimentos. O resultado disso é consequências sociais e oriunda das guerras provocadas pelo cavaleiro anterior. A balança na mão desse cavaleiro do mal, designando o preço do trigo, representa o número excessivo de preços de alimentos básicos para o homem, provocando grande fome em escala mundial. Muita gente vai passar fome, muita gente vai morrer de fome, né? Então, aí diz, ó, e o terceiro selo é descrito por Jesus no seu sermão profético acerca do final dos tempos, no seguinte termo: e haverá em vários lugares grandes terremotos, fome, pestilência, haverá grandes coisas, também coisas espantosas, grandes sinais no céu, a escassez de alimento provocada pelas guerras levará uma grande luta entre o reino das nações por fornecimento de alimento, principalmente entre as grandes nações produtoras. O cordeiro aberto, o quarto selo, o cordeiro abre o quarto selo e aparece um cavalo amarelo, o quarto selo da população mundial, o quarto da população mundial é eliminado pela fome, pela peste, pela guerra. Apocalipse 6:8, aqui o cordeiro revela a consequência trazida pelo cavaleiro anterior, e a terra e a tirania e a
ao, e a falta de alimento ceifarão milhares de vidas no planeta. A cor amarela neste cavaleiro, no original grego, é colores, que significa verde claro, amarelento e pálido, simbolizando a cor doentia, né, repulsiva, a qual representa a pestilência e a morte. O fato de este quarto cavaleiro ser chamado de morte, e muitas mortes, e o inferno e o Hades, lugar da habitação dos mortos ímpios. Muitos vão para o Hades, vão para o lugar da habitação dos mortos ímpios. Muitos, se bobear até crente, vai descer o Hades, né? Que são só Jesus, né? Mostra o seu apetite para receber os ímpios que morrerão de tais calamidades, introduzida pelo cavaleiro do mal, né? Aí diz aqui, ó, este quarto selo é descrito o sermão profético de Jesus acerca do final dos tempos nos seguintes termos: pois onde estiver o cadáver, aí se alimenta as águias. Mateus 24, versículo 28, né? Onde estiver o cadáver, abre a sua Bíblia, aí se alimenta as águias. Porém, os salvos já terão sido arrebatados ao encontro do Senhor Jesus Cristo nos ares. Abre aí 1 Tessalonicenses 4, versículo 16 e 17. Abre a sua Bíblia. Abre a sua Bíblia. (16 e 17). Olha, diz assim, ó: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, né? Aleluia. Aí diz aqui, ó, Apocalipse, Salmo 9:17. Salmo 9:17, que diz assim, ó: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus, né? Olha só a palavra do Deus vivo, né? A Bíblia fala, né, em Apocalipse, descrição, ó, em Apocalipse 5:5, nós que ficarmos sabendo, porque o patriarca Jacó havia já chamado o filho de Judá, seu filho Judá, de leãozinho, porque o grande leão
da tribo de Judá ainda havia de nascer dessa tribo tão ilustre, né? Olha só, agora entra aqui, ó, o quinto selo, aleluia, o quinto selo, que é Apocalipse 6, 9 a 11. 9 a 11. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor à palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamaram com grande voz, dizendo: até quando, o verdadeiro santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E cada um foi dado uma comprida veste branca, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completassem o número dos seus conservos e dos seus irmãos, que havia de ser morto como eles foram. Né? Aí diz aqui, ó. Aí diz aqui, ó. O cordeiro abre o quinto selo, e houve uma grande perseguição mundial ao cristianismo. Mártires e mais mártires morrerão nesse tempo, por não aceitarem o regime do anticristo. Aqui o Cordeiro revela uma perseguição atroz, que resultará em grandes mártires, porque aquele que recusam o regime do anticristo. E este quinto selo é descrito no sermão profético que Jesus, acerca do final dos tempos, nos seguintes termos: mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós, abre aí, olha aí, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-os à sinagoga e às prisões, e conduzi-vos à presença de reis e governadores por amor do meu nome. E vos acontecerá isso para testemunho. Propondes, pois, em vosso coração, não meditar como haveis de responder, porque eu vos darei boca à sabedoria, e que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos puserem. E até pelos pais e irmãos e parentes e amigos sereis entregue, e matarão uns aos outros, e de todos sereis odiado por causa do meu nome, mas não acontecerá o único cabelo da vossa cabeça, né? Não vai cair. Na vossa paciência possui a vossa alma. Viu? Né? Que Deus poderoso, né? Aí o sexto selo, havendo aberto o sexto selo, é Apocalipse 12, 13. 12 e 13. E havendo aberto o sexto selo, ouvi, eis que houve um grande tremor de terra, o sol tornou-se negro como um saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, e abalada por um forte vento. E o céu retirou-se como um livro, e se enrola todos os montes, e ilhas foram removidas do seu lugar.
Oh, meu Deus, que maravilha do céu, né? Aí, olha, o sexto selo, 14 a 17. Sei lá. E os reis da terra, e os grandes, os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todos os servos, e todos livres se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e esconde-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. Quem poderá resistir? Né? Aí diz na sua palavra, diz assim: Deus será visto no seu trono de juízo, e que apavorará os ímpios. Apocalipse 14, capítulo 6, versículo 14 a 17. Aqui o Cordeiro revela, né, a terra, Deus e o Cordeiro ainda mantém as a ródea do mundo, e intervirão nos destinos da humanidade. No sexto selo é descrito no sermão profético por Jesus acerca do fim do mundo, e nos seguintes termos: e haverá sinais no céu, na lua e nas estrelas, no sol, na lua, nas estrelas e na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiarão de terror pela expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. E então vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Olha, poderoso. Entra em Joel, capítulo 2, 30 a 31. Dois, 30 a 31. 30 a 31. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Viu? Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, Deus irá trazer o juízo sobre a terra, porque o homem tem pecado muito, tem feito muita maldade, é filho afrontando a mãe, né? É filho afrontando a mãe, é filho xingando, é filho matando, sabe? Os filhos rebeldes são pessoas que se diz crentes, mas são do diabo, né? São pessoas que diz crentes, mas são do diabo. São pessoas que não têm nada de cristão, são pedras no caminho, no calo do pai e da mãe. Então, Deus trairá o juízo sobre essas nações. Né? O sétimo selo, ouvi o Cordeiro, o sétimo selo, e uma voz, uma pequena pausa antes de desdobrarmos profético, mas agudo. Aí diz assim: há um silêncio no céu, né? Apocalipse 17. Aí diz assim, Apocalipse 17. Apocalipse capítulo 17, né? 17, versículo 14. 17, 14. Que diz assim, ó:
Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores, Rei dos reis, vencerão, e os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Né? Olha aí a palavra, hein? Olha a palavra. Aí diz em Mateus, aí diz, no 7º selo é descrito o sermão profético que Jesus acerca do fim do mundo nos seguintes termos: porque jamais, e se aquele dia não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. E ele enviará os seus anjos com rigor, clamor de trombeta, e os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma e outra extremidade dos céus. Olha a profundidade, né? Aleluia, glória a Deus, né? Agora abre aí Apocalipse 5, abre Apocalipse 5. Que diz assim, e vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livrinho, e por dentro e por fora, selado com 7 selos. E ouvi um anjo forte, bramando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os 6 selos? E ninguém no céu e na terra, ninguém debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. Aí diz, aí fala aqui, ó, e disse-me um dos anciãos: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, para abrir o livro e desatar os 7 selos. E olhei, eis que estava no meio do trono os 4 animais viventes, entre os anciãos, e o cordeiro, que havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviado a toda a terra. E veio e tornou-se o livro veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. E havendo tomado o livro, e os 4 animais, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas salvas, e outros cheios de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno é de tomar o livro e de abrir os 7 selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua e poder e povo e nação, para o nosso Deus, e fizeste reis sacerdotes, e eles reinarão sobre toda a terra. E olhei e vi a voz muitos anjos ao redor do trono, e os animais e os anciãos, que eram número de milhares e milhares e milhares de milhares. Aí diz assim: e a voz que diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, honra, sabedoria e glória e ações de graças. Só até aqui. É vitória, é vitória. Deus é maravilhoso, é poderoso, não há nada que possa impedir o seu agir e o seu operar, né? Vamos agradecer e orar. Pai, em nome de Jesus, eu entrego cada ouvinte em tuas mãos. Abençoa cada ouvinte da vitória, cobre com teu sangue, livra de todo mal, de toda seta, repreende as obras do diabo na vida de cada família, visita os lares, as casas, as faculdades, e venha salvar, venha libertar, venha tirar
todo espírito maligno dos lares, de famílias, de filhos rebeldes, venha libertar e jogar por terra todo demônio, toda fúria e dar vitória, em nome de Jesus, amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja com todos, que Deus abençoe a todos e dê vitória e uma boa noite. Fica com Deus. Amém.